Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar um pouco agora nesta conversa sobre o direito administrativo e eu vou me basear naquilo que mais é cobrado pela CESP, né, dentre os assuntos que estão no edital. Então, assim, dentre os assuntos que estão no edital, o assunto mais cobrado é agentes públicos, tá? Um dos assuntos mais cobrados é agentes públicos. Então vamos estudar agentes públicos. É um assunto tranquilo de se estudar, ok? Ele tem, inclusive, tem vários artigos previstos tem vários artigos previstos na Constituição que tratam dos servidores públicos, né, dos agentes públicos, ok? Então a primeira coisa que nós vamos falar agora é o conceito de agentes públicos. Então, o assunto que nós vamos estudar do seu edital é o assunto agentes públicos, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela nosso material. Beleza. Bom, qual seria o conceito de agentes públicos? Bom, no direito brasileiro, agentes públicos é uma expressão que tem um significado muito amplo, que tem um significado muito extenso. Então, pode designar uma pessoa que trabalha para o poder público e recebe a sua remuneração, como pode designar uma pessoa que trabalha para o poder público e não recebe a sua remuneração. Okay? Também, essa expressão agente público ela é tão ampla que ela alcança aquela pessoa que tem um vínculo com o poder público, um vínculo definitivo, né, que ele trabalha sem previsão de término do seu vínculo, e também abarca aquela pessoa que trabalha para o poder público, mas tem uma previsão de término a qualquer momento. Aliás, tem uma previsão de término não. A qualquer momento ele poderá sair, ou então ele já sabe exatamente o dia que ele vai sair, tá bom? Então, para você gravar esse conceito aí de agente público, entenda como sendo uma expressão ampla, para designar todas aquelas pessoas que praticam atos jurídicos em nome do poder público. Pronto. Esse é o conceito mais simples que você pode encontrar de agente público, tá bom? Assim, devo lembrá-los que na doutrina o assunto agentes públicos ele é tratado de variadas formas e existe certa divergência em um tópico, em outro tópico, mas o que eu vou falar aqui trata-se de informações relevantes para a sua prova da CESP e acabou, beleza? Então tá. Agente público é qualquer pessoa humana, tá? Primeira coisa é isso. Qualquer pessoa humana que pratica atos, né? Só que essa prática ela é feita em nome do Estado, em nome do poder público, tá? Então, por exemplo, João da Silva faz uma doação, um negócio jurídico de doação para Pedro. Perceba que João da Silva praticou um ato jurídico em nome de João da Silva. Okay? João da Silva doou em nome próprio, ele mesmo doou o bem, a casa dele, por exemplo. Né? Agora, vamos supor, João da Silva passa em um concurso de juiz, e aí vai tomar posse no cargo de juiz, começa o exercício do cargo de juiz, e aí é distribuída uma ação lá no Poder Judiciário e ele vai julgar, ele vai proferir um ato chamado sentença, ok? Então, ele vai praticar um ato, o João vai praticar um ato, mas não em nome de João, e sim em nome do Estado, né? Em nome do poder público, porque ele está representando ali o poder público, o Estado, enquanto Estado juiz. Beleza? Então, entenda, agente público é uma expressão gigante, é uma expressão ampla, que serve para indicar tanto aquelas pessoas que trabalham com vínculo definitivo, quanto aquelas pessoas que trabalham com vínculo temporário. Também serve para designar aquelas pessoas
que trabalham para o poder público, praticam atos em nome do poder público com vínculo, com vínculo não, com recebimento de remuneração, como também pode se referir para aquela pessoa que não recebe nenhuma remuneração, tá bom? Eu coloquei aqui no seu material algumas informações importantes sobre o conceito de agente público. Beleza. O que você tem que saber, além disso, é que na Lei 8429, a lei de 1992, que trata da improbidade administrativa, esta lei, ela em seu artigo 2º, ela conceituou o que vem a ser agente público, ok? Então, agente público é uma expressão que tem previsão legal, tem previsão em uma lei, né, que é a Lei 8429 de 1992. O artigo 2º dessa lei diz exatamente isso que eu estou te explicando. O agente público seria uma pessoa que pratica atos em nome do poder público, com ou sem remuneração, com vínculo definitivo ou não, né? Ou pode ser com vínculo definitivo ou pode ser com vínculo temporário, beleza? E quando essa pessoa está praticando atos em nome do poder público, ele estaria aí desenvolvendo, né, exercendo um mandato público por eleição, ou um cargo público por concurso, por exemplo, ou um emprego público por concurso, ou uma função pública. Beleza? Tranquilo? Então, não se esqueça dessas informações, revise essas informações, que são informações relevantes, tá? E para finalizar essa primeira parte aqui, você tem que saber que lá no artigo 327 do Código Penal, existe uma previsão legal dizendo que funcionário público é a pessoa que pratica atos em nome do poder público, exercendo mandato público, cargo público, emprego público ou função pública. Beleza, então, o conceito de funcionário público previsto no Código Penal, no artigo 327, é um conceito amplo, só que essa expressão funcionário público não deve mais ser utilizada de acordo com a doutrina mais atual. A expressão funcionário público, ela foi substituída pela expressão agente público, beleza? Por quê? Porque a doutrina ensina isso e porque a própria Lei 8429 de 1992, no artigo 2º, dispôs expressamente que agente público é a pessoa que exerce mandato público, cargo público, emprego público ou função pública, praticando atos em nome do poder público. Tá? Então, ou seja, o Código Penal de 1940, né, muito tempo atrás, o Código Penal é muito antigo. O Código Penal falou o que era funcionário público. Aí, quando foi em 1992, veio uma nova lei, que é a Lei 8429, e falou, não, na verdade, funcionário público não é mais funcionário público é agente público. Mudou o nome, tá? Então, se alguém falar funcionário público, saiba que hoje o nome é agente público, de acordo com o artigo 2º da Lei 8429, que substituiu a expressão funcionário público previsto no artigo 327 do Código Penal. Ok? Tranquilo? Beleza. Então, perceba que o agente público é uma pessoa humana que exerce um mandato público ou um cargo público ou um emprego público ou uma função pública. Beleza. Só que para que essa pessoa humana passe a exercer essas atividades públicas nesses cargos aí, ela tem que estar investida. E aí que vem o conceito de investidura, né? Tem que estar investida na função pública. E existem várias formas de uma pessoa se investir na função pública. Tá? Existem várias formas. A forma mais conhecida pela população é o concurso público de provas, né? Ou o concurso público que tem provas e tem títulos, né?
Então, no Brasil, a forma mais conhecida para que você se invista, para que você esteja regularmente investido em um cargo público, é você fazer um concurso público. Aí você passa dentro das vagas, você vai ser nomeado. Depois que você for nomeado, você vai comparecer na repartição e vai tomar posse, assinar o termo de posse. E a partir daí você vai estar investido na função pública. Beleza? Essa é uma das formas principais, digamos assim. Só que existem outras formas, né? Então, você pode, por exemplo, passar por uma eleição e aí depois você vai tomar posse no cargo, se você for ganhar a eleição. Ou então, você pode ocupar um cargo em comissão que não precisa de aprovação em concurso, aí você vai ser nomeado, você vai tomar posse no cargo em comissão. Você pode investir-se em um cargo público por meio de uma designação, ou então por meio de uma contratação, que é um contrato entre o empregado público e o poder público, ou então você pode estar investido em uma função pública, em um cargo público, por outras formas de investidura, né? E aí eu posso citar o exemplo do 5º Constitucional e do 3º Constitucional. No Brasil, na Constituição Federal, existem alguns dispositivos que permitem, por exemplo, o artigo 94, ele permite que a pessoa, mesmo não fazendo concurso público, ela passe a ser membro do Poder Judiciário, né? Então, por exemplo, Tribunal de Justiça dos Estados, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, esses tribunais aí, eles admitem que uma pessoa seja nomeada para ocupar um cargo nesses tribunais, né, um cargo de membro do Tribunal de Justiça, desembargador, ou membro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, desembargador, ou então membro do TRF, desembargador federal, ou então membro do TRT, desembargador federal também, desembargador do Trabalho, ou então membro do TST, que tem aí o nome técnico de ministro do TST, beleza? Então, nesses casos, existe uma regra falando que de todos os membros desses tribunais, 1/5 desses membros, ou seja, 20% desses membros, poderão ser membros, mesmo não fazendo concurso público. Beleza? Também temos o caso do 3º Constitucional do STJ. O Superior Tribunal de Justiça, ele diz que um terço dos membros do STJ podem ser admitidos sem concurso. Basta a nomeação pelo presidente da República e a sabatina do Senado. Beleza? Então, perceba que agente público, conceito de agente público significa dizer a pessoa humana que exerce mandato eletivo, né, mandato público, ou exerce cargo público, ou exerce emprego público, ou exerce função pública, desde que esteja regularmente investido nesses munus públicos, ok? Nesses encargos públicos, né? E quais são as formas de investidura? Bom, nós temos várias formas de investiduras. Nós temos a posse em mandato eletivo depois de uma eleição popular, né? Seria o caso do presidente da República, seria o caso do senador da República, o deputado federal, os vereadores, os prefeitos, os deputados estaduais, os governadores, ok? Então, forma de investidura por posse após a eleição seria os mandatos eletivos, os cargos eletivos, tá bom? Presidente da República, deputado, vereador, etc. Okay. Forma de investidura por posse após uma nomeação por concurso público é a mais conhecida, né? Que o cara faz o concurso, por exemplo, do INSS, é aprovado, ele vai ser nomeado, vai comparecer na repartição, vai assinar o termo de posse
e aí ele vai estar investido no cargo público para o qual ele foi nomeado. Beleza? Então essa é uma outra forma de investidura. Existe também a posse em cargo público após nomeação sem concurso público, que seria o caso do cargo comissionado, né? Aquela pessoa que vai ocupar um cargo comissionado, ela não precisa fazer um concurso público, ela vai ocupar o cargo sem fazer concurso público, só que ela vai ser nomeada, vai comparecer na repartição, vai assinar o termo de posse e aí vai começar a exercer o cargo público de confiança, ou também chamado cargo público em comissão. Beleza? E temos também a designação, né? Depois a gente vai aprender um pouco mais sobre ela. Temos também a contratação e temos também outras formas de investidura, que é a posse em cargo público após aprovação pelo 5º Constitucional, né? Indicação pelo 5º Constitucional, ou a posse em cargo público após sujeição aí do 3º Constitucional do STJ. Bom, então não esqueça, tá? Essa informação é importante não só para direito administrativo e agente público, como também para direito constitucional. Ó, 5 tribunais brasileiros admitem o 5º Constitucional, né? Por meio do 5º Constitucional, a pessoa vai se investir em um cargo público, membro do Poder Judiciário, sem fazer concurso, ok? É o 5º Constitucional. O 5º Constitucional, ele é admitido no Tribunal de Justiça dos Estados, né? É admitido no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, é admitido no Tribunal Regional Federal, em todos os tribunais regionais federais, todas as regiões, é admitido em todos os tribunais regionais do trabalho e é admitido no Tribunal Superior do Trabalho. 5 tribunais admitem. Ok? Agora, no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, aí não é 5º Constitucional. O nome é 3º Constitucional. Beleza? Não é 5º Constitucional, é 3º Constitucional. Porque no STJ, 1/3 dos membros, eles ingressam por meio do 3º Constitucional, ou seja, 33,33% dos membros do STJ, eles não são concursados, não fizeram concurso. Eles entraram por meio de nomeação do presidente sem concurso, ok? E aí eles tomaram posse no cargo. Beleza? Tranquilo. E no caso do TJ, TJDFT, do TRF, TRT, do TST, aí não é 1/3, é 1/5, né? 20%, tá? Então, no STJ é 33,33%, né? Nos outros tribunais que eu citei, né, esses outros 5, é 20%, 1/5. Beleza? Então tá. Agora, vamos citar agora alguns exemplos de agentes públicos, tá bom? Vamos citar alguns exemplos de agentes públicos. Eu disse que agente público significa uma pessoa humana que exerce, que pratica atos públicos em nome do poder público, com ou sem remuneração, com vínculo definitivo ou com vínculo temporário. Perfeito, esse é o conceito mais simples de agente público. Então, vamos supor aquele mesário, o mesário que participa das eleições, né? Vai lá quando você vai votar, e geralmente tem um servidor público lá, sentado, pega a sua identidade, seu título de eleitor e tudo mais, e não sei o quê. Esses mesários, eles não recebem nada para serem mesários, tá? Então, eles estão praticando atos jurídicos em nome do Estado? Sim, estão, porque eles estão auxiliando ali na hora de o cidadão votar, né, nos candidatos. Então, eles estão sim exercendo atividades públicas e eles estão praticando atos em nome do poder público. Beleza, tranquilo. Mas eles recebem alguma remuneração por isso? Não. Então, como eles não recebem remuneração, eles não são agentes públicos? Negativo, eles são agentes públicos sim, tá? Então, os mesários nas eleições são agentes públicos, tá? Tecnicamente falando, eles são agentes públicos chamados de
colaboradores ou particulares em colaboração, tá? Particulares em colaboração. Eu vou até escrever aqui, ó, colaborador ou particular em colaboração, beleza? Jurado em júri popular, né? Geralmente as pessoas, aliás, geralmente não, né? Todas as pessoas que fazem parte do corpo de jurados em um tribunal do júri, né? O julgamento popular de uma pessoa que cometeu crime doloso contra a vida, esses jurados, eles não recebem nada para isso não, tá bom? Eles são sorteados, tem uma lista dos cidadãos da localidade que tem reputação ilibada, que tem respeitabilidade, e aí eles são sorteados com base nessa lista. E aí 7 jurados vão fazer o julgamento para saber se a pessoa é culpada ou se a pessoa é inocente, né? Aquela pessoa que está sendo acusada, o réu que está sendo acusado de crime doloso contra a vida. Beleza? Ok, então esse jurado que participa do corpo de jurados no tribunal do júri, ele é um agente público, mesmo não recebendo nenhuma remuneração para isso. Por que ele é um agente público? Ora, porque ele pratica atos em nome do poder público, né? Ele vai sentenciar uma pessoa, ok? Ele vai dizer se a pessoa é culpada ou não, isso aí é função do juiz. Mas, nesse caso específico de crime doloso contra a vida, o jurado vai poder julgar, ok? Como se fosse um juiz do povo, beleza? Então, mesmo não recebendo nenhuma remuneração, o jurado ele é sim um agente público, tá? Temos também outros exemplos. Os agentes ou os funcionários das concessionárias de serviço público e das permissionárias de serviço público. Como, por exemplo, em Manaus. Em Manaus temos o transporte coletivo de passageiros. A pessoa vai ali no ponto de ônibus, faz o sinal para o motorista para o ônibus, ele entra dentro do ônibus, paga a passagem, né, R$3,50, se eu não me engano, e vai ser transportado para o local da sua vontade, beleza? Tranquilo. Então, esses funcionários das permissionárias e concessionárias de serviço público, eles estão praticando, por exemplo, o cobrador e o motorista, o motorista está dirigindo um ônibus e o cobrador está recebendo dinheiro. Eles estão praticando atos em nome do poder público. O transporte público é um serviço público que deveria ser prestado pelo poder público, mas o poder público delegou as funções para os particulares, chamados de concessionárias ou permissionárias. Então, as pessoas que trabalham para essas concessionárias e esses permissionários, essas pessoas, esses funcionários, são agentes públicos, tá bom? Agentes públicos em sentido amplo, ok? Beleza. O outro exemplo seria o tabelião, né? A pessoa que é titular de cartório extrajudicial. Esse tabelião, ele exerce uma função pública, ele exerce uma atividade pública, pratica atos em nome do poder público, e por isso ele não deixa de ser um agente público, ele é um agente público. E esse agente público, ele é chamado pela doutrina de particular em colaboração. Beleza? Tranquilo. E temos também outros exemplos de servidores, aliás, de agentes públicos, né, que muita gente conhece. Temos o servidor temporário, temos o servidor efetivo, temos o servidor empregado, servidor comissionado. O servidor temporário é aquele cidadão que foi contratado para exercer um cargo público temporário de excepcional interesse público por prazo determinado, né? Está previsto lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. O temporário, a pessoa que ocupa cargo temporário, ou também chamado de temporário, simplesmente temporário, ele é um agente público porque ele está praticando atos em nome do poder público, beleza? Agora, aquele servidor efetivo é aquela pessoa que fez o concurso público,
foi aprovado dentro das vagas, foi nomeado, tomou posse, se investiu no cargo público e passou a exercer o cargo público para o qual ele foi nomeado. Por exemplo, o servidor do INSS, que ocupa o cargo de técnico do Seguro Social, né, dentro do INSS, ele fez concurso e ele ocupa um cargo efetivo, né? Ele já é uma pessoa que tem um vínculo indefinido com a administração, um vínculo que existirá por prazo indefinido dentro do INSS. Beleza? Temos também o empregado público, né? É aquela pessoa que ocupa emprego público, que faz um concurso público e vai trabalhar numa empresa pública ou em uma autarquia, ou aliás, em uma empresa pública ou em uma sociedade de economia mista, tá? Temos também o comissionado, que é aquela pessoa que não faz concurso e vai ocupar um cargo público de confiança, ou também chamado cargo em comissão ou cargo comissionado, dentro da administração pública. Beleza? Então, esses são os exemplos de agentes públicos. Então, você vê que agente público é uma expressão ampla, muito extensa, que pode significar vários tipos de trabalhadores que prestam serviço para o poder público, tá bom? Ok? Então, agente público é uma expressão muito ampla e hoje o que vale é o artigo 2º da Lei 8429 de 1992, que substituiu a expressão funcionário público previsto no artigo 327 do Código Penal. Eu vou até colocar aqui que eu não coloquei, né? Ó, vou colocar aqui, ó, artigo